A Marília estava trazendo aqui agora, principalmente agora no finalzinho da entrada dela, parte do rito da democracia. Vai, volta, vota, não vota, faz acordo, não faz. Isso tudo é da democracia. O que não é a violência, por exemplo, contra a imprensa, que estava ali só fazendo o seu trabalho para registrar a história. A gente só consegue descobrir, né, o que aconteceu, acompanhar o que aconteceu por causa ali do trabalho da imprensa, que ontem foi impedido dentro do plenário, derrubaram a transmissão da TV Câmara, que é uma outra forma da gente conseguir assistir. O que esses parlamentares que a gente votou, eles estão lá porque a gente votou neles, é a casa do povo. Então a TV Câmara é um dos lugares ali onde a gente consegue ter acesso, e nem isso a gente pôde, porque eles derrubaram esse sinal. E aí lá fora ainda teve a violência contra a imprensa no Salão Verde, um salão histórico, né, para a democracia, e que ontem teve esse episódio lamentável. E aí depois tudo que aconteceu faz parte da democracia, esse jogo de vai e não vai, né? Exatamente, Nath. Primeiramente, boa tarde para você, para Marília, para os nossos telespectadores. O que aconteceu na Câmara dos Deputados ontem foi algo lamentável, algo que não pode acontecer numa democracia, né? A imprensa ser expulsa da Câmara dos Deputados, ser expulsa do salão, né, verde, ser proibida de fazer a transmissão, isso é lamentável, né? E o que é pior e mais revoltante é que Hugo Mota justificou essa medida falando que estava defendendo a democracia, né? Não há democracia sem imprensa livre, não há democracia sem transparência, e por meio da transparência, né, há o trabalho da imprensa de informar, né, e noticiar para todos os cidadãos brasileiros e pessoas interessadas no Brasil, né, fora do Brasil, né, o que está acontecendo no Brasil. Não há democracia sem liberdade de imprensa, né? E a liberdade de imprensa se faz e se realiza com a imprensa livre, né, permitindo acesso às dependências da Câmara dos Deputados, permitindo transmitir, né, a sessão plenária, que é de suma importância, né, para o Brasil, até porque o que acontece na Câmara dos Deputados, sem sombra de dúvida, influencia a vida de milhões de brasileiros. Então, realmente, foi cenas lamentáveis, né, e digna de uma moção de repúdio total e completa ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Não dá para a gente aceitar isso em pleno 2025, né? Então, realmente, né, algo lamentável de se lamentar. Realmente, no modo de ver, né, a postura do Glauber Braga é algo também, na minha opinião, completamente absurda, né? Mas também a postura do Hugo Mota em relação a ele foi completamente diferente da postura que ele teve lá atrás, né, com políticos do Centrão, né, mostrando claramente que o Hugo Mota ele um gatinho com o Centrão e um leão com um deputado único ali, né, que sem querer justificar e passar pano para a postura também lamentável do Glauber, né, não dá para a gente aceitar pela democracia, mas também uma atitude completamente, no meu modo de ver, é, isolada e completamente desesperada, né, de um deputado que está vendo seu mandato ser cassado por questões subjetivas, né? O caso dele, é bom lembrar, é muito diferente do caso da Zambelli e do caso do Ramage, que os dois têm uma sentença transitada em julgado contra os dois, né? É muito diferente do caso do Eduardo Bolsonaro, que tem um terço das faltas nas sessões ordinárias da Câmara de Deputados, né? O Glauber Braga foi uma atitude errada, né? Uma atitude completamente equivocada e, no modo de ver, até criminosa, né? E ele tentar expulsar uma pessoa da Câmara de Deputados em chute, né? Mas são questões, de modo de ver, que tem que ser discutida na esfera civil e criminal, né? Não na perda de mandato na Câmara dos Deputados. Até porque, querendo ou não, o povo votou nele como deputado federal e não dá para caçar um mandato de um candidato, de um político, no modo de ver, por contas de situações subjetivas, né? Tem que estar muito claro, muito evidente para poder caçar, né? Mas foram cenas lamentáveis, né, que aconteceram ontem na Câmara dos Deputados. Né? A Marília também trouxe essa lembrança, né, em agosto, na volta lá do recesso do Poder Legislativo. Os parlamentares ficaram 2 dias ocupando a mesa diretora, foram amarrados, né, eles se acorrentaram à mesa diretora, puseram venda,
taparam os olhos e o Hugo Motta conseguiu retomar a sua cadeira. Ele tentou ali fisicamente, mas não conseguiu, e ele conseguiu retomar fazendo acordo. E ontem, com o Glauber Braga, isso nem foi cogitado. E o Glauber Braga era uma pessoa só, né? E lá em agosto eram diversos parlamentares que fizeram aquela espécie de barricada. Mas, Felipe, falando agora, então, dessa aprovação, né, aí voltando para a parte aí da democracia, desse jogo que acontece sempre com qualquer projeto que é importante para os parlamentares, você acha que essa aprovação do PL da dosimetria, na calada da madrugada, pelos deputados, é uma vitória para o presidente Bolsonaro, para os aliados? E também, claro, já acho que queria ouvir já a sua opinião sobre como que você acha que vai continuar o caminho. O caminho é longo, né? Vai para Senado, depois sanção presidencial e pode ser que até chegue no judiciário, né? Foi uma vitória, sim, né, do presidente Bolsonaro. É claro que não foi uma vitória total, até porque o Bolsonaro e os seus aliados queriam, sim, discutir anistia, né, ampla, geral, e restrita em relação a ele, em relação a todos os partícipes, né, do ato do 8 de janeiro, mas foi uma vitória do que era possível, né, que era realmente o PL da dosimetria, né. E ao que tudo indica, né, o próprio Bolsonaro, por meio da Michelle Bolsonaro, falou para os parlamentares do PL e do centro apoiarem o PL da dosimetria, que foi a única forma, né, de atenuar a pena de milhares, né, de manifestantes que estavam no 8 de janeiro. Né. Então foi uma atitude, na minha maneira de ver, correta do Bolsonaro e do PL, até porque, né, as pessoas que foram injustiçadas, né, por penas, no modo de ver, abusivas e excessivas no 8 de janeiro, agora vão ter suas penas reduzidas e podem já iniciar, né, dependendo da forma como o STF vai lidar com a questão da atenuação da pena, que pode chegar a 2/3, né, no caso dessas pessoas que participaram do 8 de janeiro, né, podem iniciar a pena no regime domiciliar, ou então até ter pena suficiente, né, para conseguir, né, converter em trabalhos sociais. Né. Então, no meu modo de ver, foi uma atitude correta, uma atitude necessária, que mostra que política, né, se faz com essas posturas, né, de negociar, de sentar à mesa com o partido do Centrão, partido da própria oposição, né, até porque é bom lembrar, né, que grande parte dos votos, né, favoráveis ao PL da dosimetria foram de políticos do partido que estão na base do governo. Né. Então, democracia se faz dessa forma, né, não se faz com as cenas que a gente viu ontem, né, em relação à proibição do trabalho da imprensa. Se faz com negociação, se faz com trabalho de conversa, reunião, de modo a achar, né, e alcançar o que é possível. E o possível, nesse caso, é a dosimetria da pena, que vai beneficiar milhares de pessoas. Né? Talvez o presidente Bolsonaro não consiga já iniciar a sua pena, né, o cumprimento da pena na prisão domiciliar, mas milhares de pessoas, né, no modo de ver, são aquelas pessoas que tiveram aquela pena excessiva, como a Débora do Batom, né, que pegou mais de 16 anos de prisão, né, essas pessoas vão poder, sem sombra de dúvida, iniciar o cumprimento da pena em casa, e muitas delas vão conseguir converter as penas de restrição de liberdade em trabalhos sociais e trabalhos educativos. Né. Então, foi realmente um trabalho, no modo de ver, adequado, o PL e o Bolsonaro apoiar essa medida. E, é claro, agora tem que ir para o Senado Federal. O Alcolumbre falou que vai pautar, né, o projeto em 2025 ainda, e algumas pessoas têm falado que o presidente Lula irá negar esse projeto, irá vetar esse projeto. Né? Mas, no modo de ver, o Lula, se fizer isso, vai dar um tiro na água, né? Porque o Congresso tem a maioria para reverter, né, o veto do Lula. Né? Então, acho que o Lula, nesse momento, tem que ser inteligente, né, até porque ano que vem é ano eleitoral, e uma derrota dessa vai jogar ainda mais luzes, né, holofotes, ao fato do Lula não ter a maioria no Congresso Nacional. Né. Então, o Lula também tem que ser inteligente, o governo tem que ser inteligente e tem que saber escolher as suas brigas. Né. E essa briga é uma briga que o governo já perdeu, né, em relação a esse aspecto da aprovação do PL da dosimetria.